A gente trabalha muito com dado científico, né? A gente procura trabalhar muito com aquilo que a ciência está embasando. De mostrar que hoje se tem muito mais possibilidades e acesso à informação e a profissionais qualificados que vão auxiliar essa criança que ainda que com um diagnóstico de um desenvolvimento atípico, a ter uma vida funcional. A aprender a manusear objetos, a ter uma vida de aprendizagem escolar, a aprender a sentar numa mesa para comer, a desenvolver um tipo de comunicação que, ainda que não seja falada, mas seja funcional, uma comunicação alternativa. Então, os pais passam por esse processo de luto, sim, mas com acolhimento, vai passando o processo e eles mesmos vão gerando novas expectativas, né? Vão vendo o desenvolvimento do seu filho, vão recebendo o respaldo dos profissionais e a gente consegue aí fazer um trabalho saudável. Legal. Wesley, mas baseado em toda a sua experiência em trabalhos sociais, missionários, também a sua formação teológica, você consegue trazer para o seu trabalho essa orientação espiritual também? É claro, você falou que é tudo baseado na ciência, os dados, etc. Mas você consegue colocar um pouco do seu lado, do seu conhecimento espiritual ali nessas orientações? Cara, legal. Boa sua pergunta. Eu vejo que a gente ainda tem uma... Nós cristãos, fala da gente que é o nosso meio, né? A gente tem uma dificuldade ainda muito grande em não ter uma realidade dividida. O que é a realidade dividida? Então a gente tem as coisas sagradas e a gente tem as coisas seculares. Ser pastor é uma coisa sagrada. Ir no culto de domingo, a minha liturgia de culto é uma coisa sagrada. O meu trabalho é um trabalho secular. Quando Cristo é Senhor de tudo, né? Tem uma frase muito famosa do reformador holandês Abraham Kuyper, que ele dizia que não há um centímetro qualquer em toda a extensão da criação que Cristo não venha dizer, é meu. Então, a ciência também, de uma certa forma, é a ciência de Deus. A verdade é a verdade de Deus. É aquilo que evolui a partir da verdade, conhecimentos. É Deus quem capacita, Deus quem dá, ainda que não se reconheça Deus como esse capacitador. Então, eu vejo, em meio a tudo isso e com as minhas referências de inspiração, que o fato de eu estar onde eu estou, lidando com as famílias que eu estou, com as crianças que eu estou, me dedicando aos meus estudos e ao meu trabalho, é algo que eu faço para a glória de Deus. Legal. Como assim? Cara, se eu for o melhor na condição que eu tenho hoje de ser o melhor, sem me comparar com ninguém, mas me dedicar de forma profunda àquilo que eu faço, executar o meu trabalho da forma melhor que eu puder executar, o nome de Deus vai estar sendo glorificado. Porque lá atrás, aquilo que Ele me deu de habilidades, de conhecimento, oportunidades de estudo, oportunidades de trabalho. Eu trabalhei com algumas das pessoas que são referências no Brasil hoje na área de intervenção. Cara, foi tudo graças de Deus. Ele que me colocou nessas posições com essas pessoas e tal. Então, eu vejo que isso é levar dignidade para quem não tem dignidade. Isso é manifestar o reino de Deus. Isso é chorar com um pai que tá lá passando por... Meu Deus, meu filho, e sentindo culpa. E eu tô lá, cara, mas não é assim. Isso faz parte da vida. Sim. Vamos lá. Eu tô chorando com os que choram. Eu tava comentando antes da gente começar sobre alguns dos meus heróis, né? Por exemplo, o Prêmio Nobel da Paz de 2018, Dr. Denis, não sei pronunciar o nome dele, é um médico do Congo. Ele é um pastor, o pai dele era um pastor pentecostal, ele também é um pastor. E ele trabalha ali no meio onde há guerra. O Congo é um país onde tem muita guerra civil. E ele trabalha especificamente com mulheres e crianças vítimas dessa guerra, principalmente de estupro. São molestadas e etc., abusos sexuais. E ele é um ginecologista obstetra e ele trabalha com reparação genitália feminina do contexto dele com as mulheres e das crianças. E ele sempre traz no discurso dele que, diante de tanta atrocidade, diante de tanta maldade, o sentido da vida dele é o sentido de se doar ao próximo. Não é essa a mensagem de Jesus? Essa mensagem do Senhor, olha, a vida que vale a pena ser vivida é a vida em prol do serviço do outro. O outro precisa ser alvo do amor que eu digo que tenho a Deus. Mas Jesus diz, olha, amar ao próximo é a manifestação desse amar a Deus. Então eu vejo que a nossa dificuldade em meio a gente tem essa dificuldade de separar isso.
Pô, porque se eu não canto na igreja, pô, eu não sei cantar, se eu não sei tocar, se eu não sei pregar, então será que fui chamado para esquentar o banco? Ser um cara que tô lá? Quando todos nós, né, diz Paulo, o Senhor veio, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Você espalhou dons, cara, para todos nós. Então tenho procurado me dedicar aí ao meu trabalho de forma exemplar e sempre, como falou, sempre que a gente tem uma oportunidade, eu penso, cara, mas por que isso, cara? Para a glória de Deus. Eu gosto de uma história que foi contada no seminário onde eu estudo a respeito dos puritanos. E foi um pessoal que viu um grupo, né, de cristãos de uma determinada época da igreja, da história da igreja, e eles faziam móveis, cadeiras, e todo mundo queria comprar os móveis deles. E tinha uma forma de identificar, por exemplo, uma cadeira que eles faziam. Você virava a cadeira de cabeça para baixo, onde ninguém olhava, e o acabamento de baixo era tão primoroso quanto o acabamento de cima. Era tão bem feito no lugar onde ninguém olhava, quanto era bem feito no lugar onde todo mundo olhava. E ao ser questionado, perguntado para eles, mas cara, mas por que vocês fazem um acabamento tão bem feito onde ninguém está vendo? E eles diziam, mas Deus está vendo. Deus está vendo onde ninguém está vendo. Então, tudo é para a glória de Deus. Quer vocês comam, quer vocês bebam. Isso, cara, a gente pode levar para tudo. Imagina, legal. A gente poderia ter uma legião de jovens em tudo. Por exemplo, hoje você tem a ABC2, né? Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Pessoas que estão ligadas à pesquisa na área de cura para o câncer. Pessoas que estão ligadas na área da educação, como levar a educação de qualidade para quem não tem acesso. Pessoas que estão ligadas na área das ciências, na área da tecnologia. Tudo isso a gente deveria estar muito mais empenhado e envolvido para a glória de Deus.